Você já sentiu que a sua vida está travada? Que nada anda para frente? Olha, muitas vezes não é porque você não se esforça, mas sim porque está carregando coisas demais sem perceber. É aquela mania de querer agradar todo mundo, deixar decisões importantes para depois, se comparar com os outros o tempo todo, ou até segurar relações que só drenam sua energia. Tudo isso pesa, tá? A vida não fica mais leve quando a gente coloca mais coisas na lista. Ela fica mais leve quando a gente tira o que não serve mais. E hoje eu quero te mostrar 10 coisas que você precisa eliminar da sua vida para destravar de vez e andar mais leve e mais em paz. Então, a primeira dessas 10 que nós temos que eliminar, para destravar a nossa vida de vez, a vontade de agradar todo mundo. Você não vai conseguir, tá? É impossível você agradar todo mundo o tempo todo. Lembra quando nossa mãe dizia que você não é todo mundo? Vai por isso aí. A nossa mãe estava certa. Você não é todo mundo. Você não vai conseguir agradar. Nem Jesus agradou todo mundo. Como é que a gente vai conseguir? Então, as pessoas, elas usam muito isso também, sabe? De você ser muito bonzinho, de você sempre querer ali estar agradando. Primeiro são os nossos pais, depois marido, depois filhos, depois os colegas de trabalho. Então, a pessoa te pede uma coisa, você não quer, não pode, mas vai lá fazer porque você está naquele arquétipo de pessoa boazinha. Tira isso das suas costas, tá? Tira isso das suas costas. Você não é obrigado a fazer o tempo todo o que as pessoas querem. Então, fale não quando tiver que falar não. Não aceite tarefas além do que você se propôs a fazer, tá? E quando você tirar esse peso da sua vida, quando você abrir a boca para falar um não mesmo, e as pessoas, até as pessoas vão te respeitar mais, tá? Quando você se impõe, quando você tem mais autenticidade. Não é ser arrogante, não é ser prepotente, não é isso. Mas ter mais firmeza no que fala, sabe? Não ficar ali naquele morno, naquele... Você nem agrada um, nem agrada o outro, você fica ali. Já conheceu alguém assim? Que ele tenta agradar todo mundo, mas no fim todo mundo fica desagradado com ele? Eu conheço, tá? Conheço 2 pessoas que são assim, aliás 3. Só de lembrar aqui agora. A segunda delas é procrastinação emocional. Quando você fica procrastinando, vou dar um exemplo aqui. Uma assinatura de algum streaming que você fez e você quer cancelar e você fica ali enrolando porque você sabe que vai demorar, que é difícil de cancelar. Um problema no seu cartão que você precisa ligar lá e resolver e você fica procrastinando porque você sabe que... Só que aquilo não sai da sua mente, não sai. Então, como aquilo não sai da sua mente, fica o tempo todo ali, você fica como se fosse uma tarefa ali em aberto, piscando, que você precisa resolver, e aquilo pesa. Então, elimine isso da sua vida, faça um checklist ali do que você tem que fazer, e naquela semana você fala, essa semana eu vou tirar só para resolver isso. Eu fiquei quase um ano tentando cancelar uma assinatura da Amazon, que eu não achava, não conseguia cancelar, mas aí depois, de quase um ano que eu estava tentando, eu consegui agora, o mês passado, a minha filha tinha feito essa assinatura pelo e-mail dela. E a minha filha não mora comigo, eu nem lembrava mais que ela tinha feito isso. Quando eu comprei uma Alexa, ela foi lá e configurou. E aí ela assinou a Amazon Music lá, só que ficou... Eu não usava, eu não uso, sabe? Porque a Alexa já vem e tal, com uma configuração dessa. E ela assinou e era R$11,90, foi para R$34,90 e eu fiquei pagando. Então, todo mês, quando eu via minha fatura e via aquela cobrança lá, nossa, aquilo me dava um estresse, porque você fica pagando uma coisa que você não usa. Eu ficava pensando já no final do ano, sabe? Um ano inteiro pagando aquilo, um dinheiro que eu podia ter usado para outra coisa. Então, isso me causou muito estresse e eu acredito que cause em você também. A gente fala, não, vou deixar para depois. Só que infelizmente, isso não sai da nossa cabeça. É querer ser perfeccionista o tempo todo. Então, você quer, além de querer agradar todo mundo, aí você procrastina emocionalmente, né? Aquilo vai te causando angústia. E você quer ser uma pessoa perfeccionista o tempo todo. Sabe o perfeccionista? O perfeccionista, eu falo assim, eu já fui com casa,
sabe? Eu queria que a minha casa sempre estivesse impecável, eu queria sempre que tudo estivesse muito limpo, eu não podia ver uma poeirinha, eu não podia ver um armário riscado, manchado, uma geladeira com o dedo. Gente, isso só me causou doença. Hoje eu tenho fibromialgia e é horrível, são dores horríveis no corpo. Então, é só um exemplo aqui para que você não fique nisso. E fora que ele trava a gente. Porque você fala, eu vou começar tal coisa, mas eu primeiro tenho que aprender tudo. Aí você estuda, estuda, estuda e nunca sai. Nunca aquele projeto nunca sai do papel. Você faz um monte de curso, lê um monte de livro, mas você não se mexe, você fica paralisado, porque você nunca acha que está pronto o suficiente. Então, o perfeccionismo, ele não ajuda, ele atrapalha a gente, e muito. Porque eu fiquei muito tempo. Para criar esse canal aqui, eu acho que eu estudei um monte, eu comprei já mentoria, eu já, fiz um monte de coisa. Enquanto eu só tava aqui consumia, não saía do lugar, o que adianta? Não adianta nada. Então você tem que pôr isso em prática, você tem que dar o start, falar, eu vou começar. Pode dar certo, pode não dar, mas se não der, eu volto, recomeço e assim segue a vida. Tá? Então, elimine o perfeccionismo da sua vida em tudo, tá? Em tudo. Quarto é aquela pessoa que busca atalho em tudo. Então, a pessoa, ela quer, vamos supor, um emagrecimento. Ah, não, mas se eu tomar um chá milagroso durante 7 dias, eu vou perder 10 quilos. Então, fica procurando aquelas dietas milagrosas na internet. Eu vou fazer um curso de inglês, de língua, de espanhol. Ah, mas se eu fizer ali, o rapaz me prometeu que em 15 dias eu saio falando fluentemente alemão. E você acredita. Mas não é que você acredita. No fundo, você sabe que isso é mentira. Só que o seu ali, o seu interior, quer atalho, quer facilidade. E a pessoa que procura facilidade em tudo, ela não consegue fazer nada direito. Porque você sabe que você não vai emagrecer com 7 dias. Você sabe que não vai aprender um novo idioma com 15 dias. Você sabe que não vai criar músculos numa academia em 1 mês, em 3 meses. Então, a pessoa que está te prometendo isso, ela não está te enganando diretamente, porque você está querendo ser enganado. Então, você está buscando por esse tipo de coisa. E aí, tem pessoas para tudo no mundo, né? Pega o ponto fraco de cada um. Comparações. A quinta delas, comparações. Você ficar se comparando sempre com alguém, se medindo, né? Ah, mas a pessoa consegue isso, eu também posso e tal. Eu gosto muito de coisas de casa. Gosto muito de arrumar casa, gosto muito de decoração de casa. E eu seguia uma mulher, acho que até lá do Nordeste, ela, no Instagram, e aquilo começou a me causar uma grande, como é que eu vou te dizer? Uma grande ansiedade, porque quase todo mês aquela mulher quebrava uma parte da casa para reformar. Então vamos supor, ela quebrava a lavanderia, reformava tudo, comprava aqueles potinhos de sabão, de amaciante, de desinfetante, tipo se fosse uma suqueira mesmo, que você colocava amaciante naquilo, ligava, apertava a torneirinha para tirar o produto, tinha os copinhos, a lavanderia toda na cor. Aí depois ela quebrava toda a cozinha e trocava todos os armários da cozinha. Daí ela ia mexer na piscina, na área gourmet, no jardim. Gente, aquilo começou a me causar uma ansiedade inconsciente, porque não é para todo mundo isso. É para ela, para a vivência dela, mas para mim aquilo começou a me fazer mal. E quando eu me toquei daquilo, que toda vez que eu assistia um vídeo dela, era para eu ficar bem, mas eu ficava mal, eu fui lá e me desinscrevi. De vários assim, que eu vi que era só para criar conteúdo mesmo e que a pessoa estava ganhando em cima daquilo, mas que estava me frustrando, porque para mim não estava fazendo bem. Eu não podia quebrar minha casa toda semana, eu não podia derrubar toda a minha área gourmet e fazer de novo, eu não podia estar comprando ali coisas todo mês, toda semana. Então aquilo não faz bem. Então, se não te faz bem, tira. É a mesma coisa se você quer ter um corpo bacana, você tá ali lutando na academia, né, trabalhando aquilo e você fica seguindo aquelas meninas que já tem desde sempre. Ela nunca engordou, ela nunca foi flácida. Toda a vida ela teve aquele shape, ela tem uma alimentação regrada, ela paga o preço também, tá? É que às vezes a gente quer as coisas, mas não quer pagar o preço.
ela tem uma alimentação regrada, ela toma o que precisa tomar. E quando tem uma gordurinha sobrando, ela vai lá fazer uma cirurgia plástica, que às vezes você nem fica sabendo. Então, se isso tá te incomodando, exclui essas coisas da sua vida, segue pessoas que vão te incentivar. E se você segue, mas não faz mais sentido para você, naquele momento da sua vida, tira. Não fica, você não precisa. Você não precisa de ter mais estresse na sua vida do que você já tem normalmente. Então, para que seguir gente que só vai nos causar mal, né? Sexto delas, relações que drenam ou sugam a sua energia. Então, às vezes você tem uma relação com um parente que toda vez que você se encontra com ele, ele fala coisas que te desagradam, ele toca em assuntos que não te interessam mais, que é desagradável, que você fica mal, ou aquele amigo que faz piadas o tempo todo desagradáveis, ou puxa assuntos que você não quer, ou fica falando de política, ou de religião, ou de futebol. Elimine, gente. Elimine. Essas pessoas não precisam. A gente não precisa ser mal educado, você não precisa ir lá e brigar com a pessoa. Se afasta sutilmente e a pessoa vai entender. E quando você se encontrar com aquela pessoa, cumprimenta, conversa ali o mínimo, mas se afasta. Isso vai melhorar muito a sua energia. Aquela pessoa que toda vez que você tem um contato com ela, você sai dali daquele lugar onde você estava mal, se sentindo mal, como se tivesse, sabe, 500 quilos em cima de você, se afasta. O sétimo deles, diálogo interno. Esse é um que eu luto muito, tá? Diálogo interno. Sabe aquela conversa mental que a gente tem? Por exemplo, você teve uma discussão lá no seu emprego ou no seu trabalho, assim, com o seu chefe, ou com uma amiga, ou com um parente, ou até com o seu marido. E você não falou aquilo que você gostaria naquele momento, você ficou paralisada, ou ficou quieta, ou falou algumas coisas ali e o assunto morreu, mas você fica com aquilo na cabeça, ruminando aquilo. Eu devia ter falado isso, eu devia ter falado aquilo, e eu vou falar para ele assim, 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 assado, e você é isso, isso e isso, e eu não quero mais, e isso e aquilo. Gente, isso acaba, porque o nosso cérebro, ele não entende o que é conversa mental só na sua cabeça e o que você realmente está falando com outra pessoa. A partir do momento que você tem essa conversa, para o seu corpo físico, para a sua mente, aquilo está existindo, porque se você bem se autoanalisar, você fica nervosa, você fica agitada, você fica ansiosa, porque aquela adrenalina, aquele cortisol, ele realmente está ali, passeando pelo seu corpo. Isso está te fazendo muito mal. Eu sei que é muito difícil, porque eu luto com isso. Eu vou no banheiro, vou tomar banho, principalmente quando a gente toma banho, a gente começa, ao invés de a gente estar ali 100% naquele banho, é um momento de relaxamento, a gente faz o quê? Fica ali, falando com o chefe, falando com o amigo, falando com o parente, falando, sei lá, coisas que você tem que fazer, mas eu não fiz isso, mas eu não fiz aquilo, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, mas a fulana, então você, sabe? Ao invés da gente usar este momento de relaxamento para a gente melhorar, sabe, acalmar, se relaxar, a gente usa para ter conversas mentais e sair do banho mais agitado do que entrou. E até mesmo no dia a dia, você está no trabalho, você está pensando ali, brigando mentalmente com seu marido, você tá fazendo alguma coisa, está brigando mentalmente com o seu filho ou com o seu namorado. Isso acaba com a nossa vida, suga a nossa energia e causa doenças ao longo tempo, tá? Então é uma coisa assim que eu aprendi na prática. Tudo isso que a gente faz hoje, tudo esse cortisol que a gente acumula, ele ao longo do tempo ele causa muitas doenças no nosso corpo. Então é fibromialgia, é diabetes, tantas outras doenças que a gente tem ao longo do tempo, tá bom? O oitavo deles é abandonar histórias antigas. Tem um parente que toda vez que ele se encontra com a gente, eu gosto muito dele e tal, mas ele puxa histórias de 40 anos atrás, de 30 anos atrás, de quando a gente era criança, de quando, sabe? Isso cansa, porque fica todo mundo meio cansado daquilo, meio estressado. E até a gente mesmo, sabe? Às vezes quando eu me pego puxando assuntos assim que eu vejo que me magoaram muito no passado, me fizeram muito mal, eu já tento cortar, porque não é legal, não é bom.
Então, às vezes vamos supor, às vezes uma coisa simples, você saiu do trabalho, não gostava mais, saiu daquele emprego, mas o emprego não saiu de você. Você vive falando daquele ex-emprego. Você vive falando mal das pessoas que trabalhavam lá. Você não cortou essa relação. Ou você teve um término ali com o namorado, mas você vive falando mal do dito cujo. Então você não terminou aquela relação, você fica remoendo aquela história. Elimine isso da sua vida. Termine com isso. E você vai sentir assim, ó, leve, sabe? É como se dissipa isso. E tem muitas técnicas que dá pra gente usar para poder tirar isso da nossa vida. Isso você não vai conseguir do dia para a noite, mas dá, tá? O nono deles, abandone o hábito de ficar se justificando. Isso não é ser mal educado, tá? Mas vamos supor, a pessoa te convidou para ir num casamento. Um casamento, hoje, para você ir, é caro. Você tem que comprar uma roupa, ou alugar, você tem que comprar um presente, né? Então, principalmente se você for madrinha, for um convite assim, ou for uma pessoa muito próxima. E, às vezes, neste momento, não é para você. Não dá, financeiramente, você está passando por um problema ali. Então, ao invés de você ficar falando para a pessoa, olha, mas eu não posso, porque, olha, contar toda a sua vida, toda a sua tragédia familiar, todo o seu caos, a pessoa não quer saber. Ela não quer saber. Ela quer saber se você vai ou não. E quando você chega e fala, olha, neste momento eu agradeço, mas eu não posso. E quando você se posiciona de uma maneira firme, de uma maneira segura, mais educada, é claro, a pessoa sente isso. E ela não vai ficar te cutucando, te cobrando. Eu sei que tem gente também que é desagradável, mas você tem que ter a sua autenticidade. Mantenha a sua firmeza ali. E não fica o tempo todo se justificando. Ah, você atrasou hoje o jantar, ou atrasou, sei lá, no seu emprego. Fale ali o que tiver que falar, seja firme, mas não fica o tempo todo ali criando histórias mirabolantes para tentar justificar aquilo. Além de ser desagradável para quem escuta, porque a pessoa no fim ela não acredita em você, ela acha que você está inventando algo da cabeça, e você também. É um desgaste para você. Aí você não foi no casamento da sua amiga e toda vez que você encontrar ela, eu não fui, porque isso, porque aquilo. Tira isso, tá? Tira esse peso. E o 10º delas, elimine o acúmulo de decisões não tomadas. Vou te dar um exemplo. Você precisa terminar aquele relacionamento com aquele namorado que você já viu que não vai dar futuro. Mas você fica ali, procrastinando. Você fica tentando ver se a coisa muda. E não muda. Já faz 1 ano que você tá, 2 anos que você tá com aquela pessoa e você já viu que aquilo não vai dar em nada. Então, você precisa tomar uma decisão. Tenha coragem, sabe? Você ficar ali perdendo seu tempo, que você podia estar fazendo uma coisa mais interessante, ou até mesmo abrindo espaço para conhecer uma pessoa bacana, e fica ali aquela pessoa, né? Como se fosse um poste no meio da sua vida ali, que você não pode nem ir para cá, nem ir para lá. Elimine isso da sua vida, elimine isso. Você precisa cuidar da sua saúde, você precisa ir ao dentista, já faz 6 meses que tem um dente aqui que começou a doer e você não vai, tá? Isso também é aquele emprego que você está ali, mas não está ali. Você fala mal, você fica cansado só de pensar que tem que ir trabalhar, mas você não se mexe para trocar de trabalho. Você não se mexe para se organizar, ou para fazer novos cursos, ou para estudar mais, ou para, não sei, se preparar para fazer algo melhor. Você não manda um currículo para aquele emprego que você gostaria de ter. Você não se capacita melhor para poder subir de nível. Então você fica ali, só esperando que alguma coisa aconteça. Não vai acontecer. É você com você. É você que tem que tomar a decisão e as rédeas da sua vida. Sabe quando a gente compra aquele curso e o curso é péssimo e você fica lá, deixa ele lá e você fala, não, eu vou terminar só porque eu paguei caro. Gente, elimina, tira isso aí. Eu já comprei curso caro que eu comecei a estudar e eu falei, gente, isso aqui não é para mim.
É péssimo esse curso, não vai me ajudar em nada. E são muitas aulas e muita. Eu larguei mão. Então não adianta. Mesma coisa de um livro. Você precisa terminar um livro porque se você não gostou, não fica com esse peso. Eu tenho que terminar porque eu comprei. Não. Doa esse livro. Alguém vai gostar. Ou, sei lá, vende, não sei. Mas não fica com esse peso, sabe? Não fica com algo assim que você fica sempre pensando que você teria que terminar, que você tem que resolver. É isso que causa essa ansiedade na gente. Então, gente, esses foram as 10 coisas que você deve destravar. Elimine para destravar. E você vai ver que destravando a sua vida, você vai ver como esse trem vai caminhar e vai deslizar lindamente aí pela sua vida, tá bom? Este é o canal Simara Negócios na Prática e eu trago sempre aqui minhas experiências e uma forma de te ajudar e a melhorar para passar por essa vida com, sei lá, mais clareza e mais leveza, tá bom? Faz um comentário aqui, né, para eu saber se você já está trabalhando aqui para eliminar essas travas da sua vida ou se vai fazer alguma dessas, tá bom? E o seu comentário pode ser o meu próximo vídeo. Fique com Deus e até o próximo.